Olá, turminha. Vamos dar continuidade à nossa aula de ciências sobre a água. Vocês vão colocar na página 64, viu? E vamos até a 65. Nós vamos hoje aprender um pouquinho mais sobre o ciclo da água. Na aula anterior, nós vimos sobre a água na natureza. Vimos que a água se apresenta em 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso, né? Então, nós vamos dar continuidade à leitura e depois vocês vão copiar no caderno a atividade, que vai enviar a foto, e também vão responder a atividade da página 65, o número 1, tá bom? Então, primeiramente, vamos fazer a leitura e Tia vai explicar. Na natureza, a água passa de um estado físico para outro constantemente. Ela também está sempre em movimento, mudando de um lugar para outro. Esses eventos são chamados de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Então, se eu perguntar, como se chama o processo de mudança de um lugar para outro que a água faz? Vocês vão me dizer que se chama ciclo da água ou ciclo hidrológico. Aí nós vamos dar continuidade aqui, ó. Temos aqui a explicação 1. A água do solo, dos oceanos, rios e lagos evapora, ou seja, passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, o que é essa evaporização? É quando a água que está nos oceanos, nos rios e nos mares, ela é aquecida, ou seja, ela sai do estado líquido para o estado gasoso, né, formando o vapor de água. Os seres vivos, que somos nós e os animais, também perdemos água na forma de vapor, né? A gente transpira. Esse vapor de água vai para a atmosfera. A evaporação aumenta com o calor do sol. Então, o calor do sol faz com que a água no estado líquido evapore e ela passa para o estado gasoso, né? O vapor de água. Depois, o que é que acontece? Nas camadas mais frias da atmosfera, o vapor de água se condensa, ou seja, passa do estado gasoso para o estado líquido, formando as pequenas gotas que compõem as nuvens. O vento desloca as nuvens de um lugar para outro, não é isso? Então, quando a água evapora, passa para qual estado físico? Quando a água evapora, né? Ela passa para qual estado físico? Estado gasoso, não é isso? Quando ela evapora, ela se torna água gasosa, ou seja, é o vapor de água que fica na atmosfera. Depois é que ela passa para o estado líquido, formando as gotículas que compõem as nuvens, né? E depois que acontece isso, quando as nuvens estão carregadas de pequenas gotas, ocorre a precipitação. Então, se eu disser assim, quando é que acontece a precipitação? Ou seja, a chuva. Acontece quando, gente? Quando as nuvens estão carregadas de pequenas gotas, né? Ou seja, quando as nuvens elas ficam bem cheinhas de água, é que acontece a precipitação. Precipitação é o mesmo que dizer que chove. A água volta para a superfície da terra. Se a temperatura estiver muito baixa, ela pode passar para o estado sólido, antes de atingir a superfície, originando a neve ou o granizo. Nas cidades como São Paulo, por exemplo, acontece muito chuva de granizo, né? Porque lá é uma cidade muito fria. Então, às vezes, a água ela desce lá da nuvem no estado líquido, mas antes de chegar na superfície, ela vira gelo, passa para o estado sólido, né? E lá acontece a chuva de granizo, que são pequenas pedrinhas de gelo. E nas cidades ainda mais frias, pode acontecer a formação de neve, que também é água no estado sólido, não é isso? Número 4 aqui, ó.
Na superfície da terra, a água chega aos mares, rios e lagos. Uma parte dessa água se infiltra no solo e fica armazenada nos depósitos subterrâneos de água. Ou seja, depois que a água cai das nuvens, né, que chove, né, na superfície da terra, muita dessa parte da água vai ficar armazenada nos mares, nos rios, onde nós moramos fica nos açudes, nas barragens, né? E também muita parte dessa água ela fica infiltrada no solo, invisível aos nossos olhos, né? Que fica nos subterrâneos de água, não é isso? Aí aqui nós temos a explicação sobre o que significa transpiração, que significa perda de água do corpo, granizo, pedras de gelo que precipitam com as chuvas, né? Ou seja, que descem com as chuvas, não é isso? E vocês agora vão copiar no caderno essa atividade, olha, e vão responder, né? Olha, como se chama o processo de mudança de um lugar para outro da água? Que explicou, não foi? Se chama o quê? Ciclo da água ou ciclo hidrológico. Muito fácil. Letra B. Quando a água evapora, passa para qual estado físico? Olha só. Quando a água estava líquida e ela evapora, ela passa para o estado gasoso. Não é isso? Letra C. Quando acontece a precipitação, ou seja, a chuva? Quando é que acontece isso, gente? A tia também explicou, não foi? Olha, quando as nuvens estão carregadas de pequenas gotas. Aí é que acontece a precipitação. Letra D. Quais os 3 estados físicos da água? Essa é bem fácil. Sólido, líquido e gasoso. Número 2, olha. Número 2 nós temos aqui, enumere as colunas de acordo com as informações. Número 1, água líquida. Número 2, água sólida. Número 3, água gasosa. Então, vocês vão ler e vão colocar dentro do parêntese ou número 1, ou número 2, ou número 3. Diz assim na letra A. Água encontrada nas geleiras. Nas geleiras, nós encontramos água líquida, água sólida ou água gasosa? Água sólida, né, gente? Forma de gelo. Então, você vai pegar o número 2 e vai escrever aqui, ó. Colocar o número 2, entendeu? Então, vocês vão ler as frases e vão colocar a resposta, de acordo com os números que estão aqui. Então, boa atividade, boa aula. E se precisar de ajuda, é só perguntar a tia.